Olá, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do futsal. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Márcio Costa, aqui do canal Dicas Educação Física e também do blog dicaseducaçãofísica.info. Se você quer ver mais vídeos sobre futsal, educação física e esportes, deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve agora e aciona o sininho para receber as notificações. Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Quando e onde surgiu o futsal, pessoal? Bem, amigos, o futsal surgiu em 1934 em Montevidéu, no Uruguai. Naquele período, o futebol de campo começava a ser adaptado às quadras, principalmente às quadras de basquete e aos salões. A principal instituição que incentivou a criação do futsal foi a ACM de Montevidéu, a Associação Cristã de Moços de Montevidéu. Quem foi que criou o futsal? Quem foi o criador do futsal e das primeiras regras? Foi o professor Juan Carlos Seriani, que é esse senhor aqui que aparece na foto. Ele era professor da ACM de Montevidéu e ele foi quem formalizou as primeiras regras do futsal, do futebol de salão, que na época ele não chamou de futebol de salão, ele chamou de indoor futebol, ok? Vamos dar prosseguimento agora para a gente falar de como o futsal foi disseminado pelo mundo. Ainda na década de 30 ocorreu o Instituto Técnico da Federação Sul-Americana das ACMs, né, que é a Associação Cristã de Moços, promoveu um curso onde foram distribuídas as regras do futsal criadas pelo professor Seriani, ok? Então, houve um curso promovido pelo Instituto Técnico da Federação Sul-Americana das ACMs e lá eles distribuíram uma cartilha com as regras do futsal criadas pelo professor Seriani. E nesse curso havia representantes brasileiros que trouxeram essas regras para o Brasil. E como foi a origem do futsal no Brasil? Bem, tivemos aí um momento muito importante que foi em 1936, quando Roger Grain publicou na revista de Educação Física as normas e regulamentos da prática do futebol de salão. É bom dizer aqui também que existe algumas versões que dizem que o futsal, que o futebol de salão começou a ser praticado no Brasil na década de 30 e não no Uruguai. Porém, a versão mais aceita é a versão que ele foi originado no Uruguai e não no Brasil. E essa publicação do Roger Grain, em 1936, foi muito importante porque ela ajudou a disseminar o futsal pelo país, pelo Brasil. Agora vamos falar das primeiras competições no Brasil. Bem, a Liga de Futebol de Salão do Departamento de Extensão da ACM foi uma instituição que organizou o campeonato aberto na cidade de São Paulo. Nesse campeonato participaram clubes recreativos e outras associações. Esse é considerado o primeiro campeonato formal de futebol de salão que aconteceu no Brasil. Ok, pessoal? Dando prosseguimento agora para falar das primeiras entidades oficiais do futsal no Brasil. Vamos lá, com calma aqui. Em 1954 surge a Federação Metropolitana de Futebol de Salão do Rio de Janeiro, a primeira entidade oficial do futsal no Brasil foi a Federação Metropolitana de Futebol de Salão do Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte, em 1955, surge a Federação Paulista de Futebol de Salão. Um dos fundadores foi Habib Mahfouz, que também foi o primeiro presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão. Esse rapaz aqui é o Habib Mahfouz, fundador da Federação Paulista de Futebol de Salão e também um grande incentivador do esporte. Ele colaborou com Luiz Gonzaga de Oliveira Fernandes, que é considerado o autor do primeiro livro de regras do futsal editado
no mundo, pessoal. Dando prosseguimento agora para falar do primeiro campeonato brasileiro de futebol de salão. Bem, para falar disso, nós temos que falar que em 1958, a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, fundou o Conselho Técnico de Futebol de Salão. Pessoal, a CBD era a organização brasileira que controlava todos os esportes no país, ok? Por isso, ela foi a responsável de criar o Conselho Técnico de Futebol de Salão para organizar o futebol de salão no país. Era necessário, na época, aperfeiçoamento das regras e unificação das regras, porque o futebol de salão era praticado de formas e com regras diferentes em estados diferentes do Brasil. Aí, em 1959, em São Paulo, ocorreu o Campeonato Brasileiro de Seleções de Futebol de Salão, seleções estaduais de futebol de salão. E nesse primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão, a seleção do Rio de Janeiro foi a primeira campeã brasileira de futebol de salão. Prosseguindo aqui para falar da criação da Confederação Sul-Americana de Futsal. Isso ocorreu em 1969 em Assunção, no Paraguai. E nesse momento o Brasil estava representado e participou da fundação da Confederação Sul-Americana de Futsal. E logo depois veio a criação da primeira Federação Internacional de Futsal, que ocorreu aqui no Brasil em 1971, em São Paulo. Ok? Então, o Brasil foi grande protagonista do futsal em todos os momentos da história, até na criação da primeira Federação Internacional, que é a FIFUSA, né? A FIFUSA tinha esse símbolo aqui, foi fundada em 25 de julho de 1971, ok? Vamos lá para falar da fundação da Confederação Brasileira de Futsal. Veja bem, nós já tivemos a fundação da Confederação Sul-Americana, da Federação Internacional, mas ainda não tínhamos uma Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Por quê? Porque na época, como eu já falei aqui nesse vídeo, a CBD é quem controlava todos os esportes, então não permitia a criação da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Com o fim da CBD, em 1979, aí sim pôde ser criada a CBFS, que existe até hoje, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é quem controla o futsal no Brasil. Aécio de Borba Vasconcelos foi o primeiro presidente da CBFS, pessoal. Vamos lá. Agora falar das primeiras competições internacionais de futsal, de futebol de salão. Já em 1980, houve o Pan-Americano de Futebol de Salão no México. E adivinha, o Brasil foi o campeão. Em 1982, aí um grande marco na história, o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão organizado pela FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão. E ele ocorreu aqui no Brasil também e o Brasil foi campeão. Essa foto aqui é desse primeiro campeonato mundial de futebol de salão onde o Brasil foi campeão, ok? Aí, 3 anos depois, em 1985, foi realizado o segundo campeonato mundial de futebol de salão na Espanha. E adivinha, de novo, o Brasil campeão. O Brasil dominando totalmente o esporte no seu início, nos seus primeiros campeonatos mundiais. 3 anos depois, em 1988, houve o terceiro campeonato mundial de futebol de salão na Austrália. E aí nós tivemos o Paraguai quebrando a hegemonia brasileira, sendo campeão mundial daquele ano. Agora vamos falar de um momento marcante na história do futebol de salão, que é a migração do futebol de salão para o futsal, que é o que temos hoje. Bem, para você entender essa história, você tem que entender o seguinte. A FIFUSA, até 1989, controlava o futebol de salão, né? Era a Federação Internacional de Futebol de Salão. A FIFA controlava um outro esporte chamado de futebol de 5, ok? A FIFA começou a articular uma fusão do futebol de salão com o futebol de 5. Como a gente vê aqui nessa manchete, havia negociações
da FIFA com a FIFUSA para a fusão do futebol de salão com o futebol de 5, para a FIFA passar a controlar o futebol de salão. E daí, dessa fusão, surgiu em 1989 o futsal, que é o que temos hoje. Mas não foi uma fusão assim, muito amigável. Como a gente viu aqui nessa reportagem, grande parte da FIFUSA não queria essa fusão e foi meio que um racha aí. Algumas federações nacionais aderiram, inclusive a do Brasil, que a gente vai ver agora como foi isso. Bem, agora falando aqui da primeira Copa do Mundo de Futebol FIFA, que aconteceu já em 1989. Essa Copa do Mundo aconteceu na Holanda. Essa imagem aqui que você vê nessa foto é da Copa do Mundo, né? Da final da Copa do Mundo, que aconteceu entre o Brasil e a Holanda. A CBFS, aí um grande momento histórico do futebol de salão, do futsal, aderiu ao futsal da FIFA e autorizou a participação do Brasil nessa Copa do Mundo de futsal da FIFA. Porém, o Brasil não foi representado por uma seleção nacional de fato, né? Foi a equipe do Bradesco do Rio de Janeiro que representou o Brasil nesse campeonato, ok? E o Brasil, mesmo assim, mesmo sendo representado por uma equipe nacional, foi o primeiro campeão da Copa do Mundo FIFA de futsal, vencendo a Holanda na final por 2-1. E agora aqui uma listinha dos campeões mundiais de futsal até esse momento, 2019, quando estamos gravando esse vídeo. Ano que vem tem outro campeonato mundial de futsal. Vamos lá. Os primeiros 3 campeonatos mundiais de futsal foram comandados pela FIFUSA e teve o Brasil ganhando 82, 85 e o Paraguai ganhando em 88. Aí já pelo controle da FIFA, em 1989, tivemos novamente o Brasil campeão. Em 1992, novamente o Brasil campeão. E em 1996, novamente o Brasil campeão. Um domínio absoluto do futsal brasileiro, do futebol de salão brasileiro em nível mundial. Essa seleção aqui da foto é a seleção de 1996, que foi quando eu comecei a acompanhar o futsal mais de perto. Uma seleção maravilhosa. Esse rapaz aqui é o Show, com um pivô clássico fantástico, fininho, um ala canhoto espetacular, Emanuel Tobias, um cracaço do futebol brasileiro. Até o surgimento aí do Falcão, ele era considerado o maior jogador da história do futsal. Emanuel Tobias, podem buscar aí vídeos no YouTube, que tem muita coisa bacana sobre o Emanuel Tobias. Aí, nos anos 2000, né, no ano 2000, a Espanha começa a virar pedra no sapato do Brasil em relação ao domínio do futsal mundial. Ela ganha o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de 2000 e 2004. Em 2008, tivemos a Copa do Mundo FIFA no Brasil, e a final foi entre Brasil e Espanha, e o Brasil conseguiu aí quebrar a hegemonia da Espanha neste momento. Em 2012, o Brasil novamente campeão da Copa do Mundo FIFA, e em 2016, o último campeonato, nós tivemos aí uma surpresa. Os nossos hermanos argentinos foram os campeões. Ok, pessoal? Lembrando que na descrição desse vídeo tem um link para o artigo completo lá do blog Dicas de Educação Física sobre a história do futsal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. E também assistir outros vídeos sobre futsal aqui no canal Dicas de Educação Física. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.